Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Redcast da CIF, um espaço criado para empresários discutir sobre temas relevantes para o dia a dia da sua empresa. E hoje o tema é gestão empresarial. E a nossa convidada é a Suelen, sócia e fundadora da Valora. Suelen, muito boa tarde, prazer ter você aqui. Muito obrigada. É um prazer estar aqui na CIF hoje e eu espero contribuir com insights que os empresários possam colocar em prática no negócio deles. Legal. Antes da gente entrar no tema de gestão financeira, eu gosto de entender quem é a Suelen, quem é a pessoa por trás do CNPJ. Tá bom, vamos lá. Eu sempre soube com o que eu queria trabalhar. Desde muito nova, eu já sabia que eu queria trabalhar com gestão de negócios. E antes, de eu abrir o meu próprio negócio, quando eu ainda estava na faculdade, eu era gerente financeira numa empresa, trabalhei em uma empresa de auditoria, e assim que eu me formei, eu abri o meu próprio escritório. E, para quem não sabe, eu sou contadora, tá? Eu sou formada em administração, contabilidade, direito tributário, planejamento familiar, e eu comecei abrindo um escritório de contabilidade. Só que uma contabilidade diferente, uma contabilidade consultiva, focada em entender a necessidade do empresário, ajudar ele a se legalizar e pagar menos imposto de forma legal, né? E trabalhando nessa área consultiva da contabilidade, eu enxerguei uma oportunidade na consultoria. Porque a maioria dos empresários, uma grande dor deles era a gestão do negócio. A maioria sabe muito bem sobre o operacional, a parte prática do negócio deles, mas tem essa dor quanto à gestão do negócio. E aí, pensando em poder contribuir mais com as empresas que eu atendia, eu comecei a prestar serviços de consultoria. Foi quando, logo depois, a Valora Consultoria nasceu, a partir dessa visão que eu tive da necessidade deles. Ah, sim, legal. E quando a gente olha para essa questão de contato com os empresários, quais os principais problemas que você vê dentro das empresas hoje? Quais são as maiores dificuldades? Várias. A primeira dificuldade que eu enxergo, assim, que todo mundo tem, pessoas. Mesmo quando a empresa já é uma empresa saudável, às vezes ainda tem dificuldade com gestão de pessoas, gestão de time, mas o que eu quero focar aqui hoje é na parte financeira, né? Sim. E a maioria dos empresários começa a enxergar problemas no caixa, a falta de dinheiro no caixa. Ele começa a enxergar esse sintoma, né? Mas a verdade que ele não sabe que a falta de dinheiro no caixa, na verdade, é só um sintoma, que pode ter muitas outras causas por trás. Isso é verdade. Às vezes, a briga de preço também é um problema. A falta de visão, tomar decisões no escuro. Não tem números, não tem dados para tomar decisão de forma estratégica e acaba tomando uma decisão errada, que atrapalha muito ali o negócio. Mas, principalmente, essa parte do caixa é o que mais pega na maioria deles. A questão não é vender mais, é vender direito, né? Vender direito. Não é olhar somente para a venda, mas olhar para o resultado. Exato. Né? Então, não adianta você vender 1 milhão com um custo operacional de 900 mil. Mas fácil vender 500 mil com custo operacional de 200 mil. E tá melhor. E vai estar um caixa mais saudável. E Isso. quando você chega nas empresas e vê esse cenário, quais são as suas primeiras ações que você toma para mostrar para o empresário, olha, não está legal aqui, isso aqui não está muito correto, vamos fazer dessa forma. E quando você fala, qual que é a reação deles? Muitos assustam, na verdade, porque a maioria nem tem noção da situação que está a empresa, né? Algumas pessoas sabem, mas outras não, que é uma DRE, uma DFC, né, que é a de fluxo de caixa. Muitos sabem o que é, mas não conseguem implantar na empresa. Outros nem sabem o que é e não tem isso na empresa. Então, ele só enxerga a falta de dinheiro no caixa, mas ele nem tem noção da situação. Então, eu chego na empresa e eu começo a implantar a estrutura para a gente enxergar como que está a estrutura de despesas, de custos da empresa. Às vezes, antes mesmo de eu finalizar um diagnóstico financeiro, eu já consigo passar algumas sugestões para a gente melhorar no negócio. Às vezes, ele precisa de planejamento de compra.
mudar a precificação. Por que a precificação? Não adianta, igual você falou, não adianta você faturar 1 milhão vendendo no prejuízo. Por isso que eu sempre falo que faturamento é ilusão. Lucro é opinião, mas caixa é a realidade. É verdade. Por quê? Às vezes, empresas que estão operando com lucro pode quebrar pela falta de dinheiro no caixa. Quando você vende bem, tem uma boa margem. Só que aí você vendeu em 12 vezes para o seu cliente e você tem que pagar o fornecedor em 30, 60. E é um negócio que está começando, que não tem capital de giro. Isso é um grande, grande, grande problema. Então, a gente sempre tem que olhar o tripé estratégico da empresa. O que é esse tripé estratégico da empresa? A DRE, que mede a lucratividade, o fluxo de caixa, que mede a liquidez, né, quanto de dinheiro a empresa tem, e o balanço, que ele mede a saúde financeira da empresa, em questão, assim, analisando o que ela tem, o que ela deve, índice de endividamento, de liquidez. Então, a gente tem que olhar esses 3 demonstrativos. E não é só a empresa grande que pode ter isso. Eu tenho vários clientes com várias faixas de faturamento e a gente tem essas análises. Certo? Eu tenho clientes que faturam 50, tenho clientes que faturam 300, 1 milhão. Então, e todos eles têm esses demonstrativos. Essa gestão estratégica é para todo empresário. Certo? E o que eu faço quando eu chego lá? Eu analiso a empresa, primeiro eu monto a DRE, e aí, a partir desses demonstrativos, que não são só visuais para ficar bonitinho ali na gaveta, não. Na verdade, esses demonstrativos, eles são ferramentas de decisão. É a partir deles que a gente vai enxergar a causa da falta de dinheiro. Pode ser o preço que está errado, pode ser esse descasamento de prazos, né, entre fornecedor e cliente. Pode ser o faturamento que está sendo insuficiente para a estrutura inflada da empresa. Então, assim, tem N fatores que podem influenciar esses sintomas. E a gente só enxerga eles na DRE, no fluxo de caixa, no balanço. Quando a gente fala de caixa, nós estamos falando de empresas pequenas e empresas grandes. E esse problema ocorre independente do tamanho da empresa. Verdade. Mas, nesse momento, vamos nos debruçar em cima da empresa pequena. Sim. A gente entende que muitas das vezes se confundem o CNPJ com o CPF. E os valores se misturam, os caixas se misturam, o empresário acha que o dinheiro da empresa é dele, e a gente vê que isso não dá muito certo. Na sua visão, na experiência que você tem, esse é o maior problema de empresas pequenas, ou ele é um problema entre tantos que ocorrem dentro desse cenário de falta de dinheiro em caixa? Ele é um dos principais. A falta de dinheiro no caixa pode ser causado por essa mistura e por esses outros fatores que eu falei. Mas na empresa pequena, a maioria das vezes é essa mistura do CPF com o CNPJ. Porque, veja bem, às vezes a empresa ela tem um caixa lá, só que ele tem fornecedor para pagar depois. Mas ele acha que está sobrando e vai aproveitar, vai pegar aquele dinheiro lá. Ele não tem um prolabore definido, fixo, né? Ele acha que todo o dinheiro que sobra da empresa é o salário dele, porque ele merece. Mas a gente tem que ter um planejamento, né? Aí entra a questão do planejamento familiar também. Qual que é a estrutura da vida dele, que salário que ele precisa, para se organizar nas despesas fixas da empresa, para pagar esse salário para ele. O que eu oriento para os meus clientes? Sempre ter um prolabore, né, que é o salário do sócio, um prolabore fixo, e a cada 3 meses ou 6 meses, fazer uma retirada de distribuição de lucros, que aí, de acordo com o desempenho, o resultado da empresa, aí ele tem uma bonificação para ele, entendeu? Que é óbvio, todo mundo merece, se esforça, tem que ter. Só que a gente tem que ter o pé no chão e priorizar o desempenho e a performance da empresa primeiro. Legal. Quando você fala de prolabore, você poderia explicar um pouco melhor o que seria isso para o nosso ouvinte, nosso telespectador entender melhor o que seria esse termo prolabore? E quando eu estou abrindo uma empresa, um MEI ou um ME, que seja,
tem algum percentual de segurança que eu posso colocar de Prolabore ou depende muito do meu faturamento? Vamos lá, ó. Primeiro, o Prolabore é para o sócio que trabalha na empresa. É diferente. Por exemplo, se eu estivesse abrindo uma empresa, uma confeitaria para mim, e eu trabalho, e você é meu sócio, você ajudou apenas com o investimento inicial e eu vou trabalhar na empresa, então eu tenho retirada de Prolabore, e você, que é apenas o sócio investidor, você vai ter apenas as retiradas de distribuição de lucros. Agora, Perfeito. o sócio que trabalha, executa a função na empresa, o Prolabore é o salário fixo dele na empresa, certo? É bom fazer essa distinção, essa separação, Sim. porque as pessoas podem confundir isso com o Isso. sócio investidor também, que são coisas Diferentes. E Isso. você falou uma coisa que me chamou a atenção, que o faturamento é uma ilusão. Explica um pouco melhor isso pra gente. O faturamento, ele é ilusão. Não que ele é insignificante, lógico que não. Uma empresa, ela precisa de vendas para sobreviver. Sim. Mas você tem que vender certo, com a margem certa. E vou te dar um exemplo de um cliente meu, que ele faturava, em média... É uma empresa grande, na verdade, um dos poucos clientes que eu atendo que é grande. Ele faturava, em média, 5 milhões por mês. Só que ele estava com uma estrutura muito inflada, uns custos altos, né? E o que nós fizemos? Ele estava tendo lucro, mas muito pouco. A gente fez um planejamento orçamentário, validamos as despesas que a empresa precisava, que era essencial para garantir a qualidade, tudo. E as coisas que estavam sendo muito excedentes mesmo, a gente foi tirando. Fizemos uma nova precificação dos produtos e dos serviços, certo? Também mais pesquisa, tudo, de fornecedores, que empresas pequenas, às vezes, não faz e deveria fazer. Verdade. Não pode ficar preso a 1, 2 fornecedores, tem que fazer uma pesquisa. E o que a gente conseguiu fazer nesse momento? A gente aumentou um pouquinho o preço e diminuiu a quantidade de vendas. Só que também diminuímos, né, a infraestrutura que estava muito inflada. O que aconteceu? Ele passou a faturar, em média, 4 milhões a 4 milhões e meio, só que com mais lucro no final. Que não é vender mais, é vender certo. Vender certo, exatamente. A gente diminuiu o volume, Exatamente. vendendo certo, com a estrutura certa, trabalhando com o essencial para garantir a qualidade, tudo. Porém, com muito mais lucratividade. E isso é saudável, isso é ser saudável. As pessoas que focam apenas no faturamento, na venda, elas podem dar um tiro no pé. Porque Sim. tem venda que é melhor não fazer. Deixa para o seu concorrente pegar essa bronca. Exatamente. Algumas vendas é melhor não fazer. Mas você tem que pensar no que é mais estratégico para o seu negócio. E por que eu falei mais cedo um pouquinho? Eu falei que faturamento é ilusão. Lucro é opinião e caixa é realidade. Faturamento é ilusão, acabei de explicar, né, o motivo. Lucro é opinião, porque a gente pode escolher ter e a gente pode escolher não ter lucro. Sim. Você deve estar pensando, Suelen, você é doida, né? Quem que vai escolher ter prejuízo? Só para acompanhar uma tendência de preço, eu posso ter um prejuízo. Mas não é falta de conhecimento. Na verdade, escolher ter prejuízo em determinado momento pode ser uma estratégia de Sim. negócio, certo? Então, veja bem, é tudo pensado e planejado antes, né? Às vezes você quer atingir determinado mercado que está o seu concorrente e tudo mais, você se planeja, se organiza financeiramente o seu caixa, que é a realidade que a sua empresa precisa para operar, para você conseguir bancar esse prejuízo por um curto período de tempo, para aumentar a sua parcela do mercado, para você Aumentar o conseguir market entrar. share ali, né? Isso, o market share, isso. Mas eu não gosto de usar palavras muito assim, porque Muito algumas rebuscadas, pessoas muito diferentes, né? às vezes assusta as pessoas que Sim. não têm esse conhecimento. E eu gosto de explicar as coisas com simplicidade, porque o objetivo é levar entendimento. Exatamente. E então, veja bem, você escolheu ter prejuízo por um determinado momento,
para melhorar a sua parcela do mercado e depois, gradativamente, você voltar para o seu preço normal, aumentando o seu volume de vendas. Só uma observação nessa colocação sua, que isso é estratégico quando eu tenho um caixa que me dê sustentação para fazer essa estratégia de ter um prejuízo em certo momento. Mas, com certeza, você já deve ter observado empresas que fazem isso sem ter esse estudo de caixa. Exato. É por isso que eu falei. Você estuda e se planeja com antecedência para ter esse tipo de estratégia. Você já viu aquelas empresas que, do nada, cresce exponencialmente? Sim. De repente, quebra. Por que você acha que isso acontece? Não tem fluxo de caixa. Exato. Primeiro, o cara, com certeza, ele não fez a precificação correta. Porque quando ele começa na garagem dele, a estrutura de custo é uma. Sim. Talvez o preço no início estava certo. Mas a partir do momento que ele começa a crescer, a estrutura de custo dele já é outra. Ele começa a precisar comprar muito mais, não tem prazo. Aí ele não tem fluxo de caixa para bancar a operação. Por isso que no meu serviço de consultoria, né, que o meu método de consultoria chama clareza e direção. Ele é dividido em 3 bases. A primeira fase, né, dividido em 3 fases, desculpa. A primeira fase é a base, para eu entender como a empresa funciona, porque cada negócio é de um jeito. Sim. Mesmo que seja do mesmo segmento, cada um tem uma operação interna diferente. Tem sua particularidade ali, né? Eu entendo como a empresa funciona. Identifico as fraquezas, começo a implantar as melhorias, estruturo os processos e aí eu parto para o diagnóstico. Nesse diagnóstico, com a DRE, o fluxo de caixa, o balanço, tudo eu identifico como que está a saúde financeira da empresa e o que a gente precisa fazer para melhorar os resultados. E aí eu crio um plano de ação para a gente executar na empresa. Quando a empresa ela se tornou uma empresa saudável, que ela está tendo lucro, está conseguindo gerar caixa, aí a gente parte para um planejamento estratégico de crescimento. Mas se a empresa ela não é uma empresa saudável ainda, não adianta você escalar as vendas e crescimento. Ela vai quebrar tão rápido quanto. Você só vai aumentar o problema. Só vai aumentar o problema. E outra, é melhor você faturar menos e ter mais lucro no seu bolso ou você faturar mais e só ter problema? E mais problema, né? E mais problema. Exatamente. Você comentou sobre a precificação e eu entendo que é um dos principais fatores de erro de uma empresa para não ter um fluxo de caixa. Quando você olha para esse cenário, o que você entende que é o que mais impacta nesse entendimento errado na precificação? Porque o que a gente percebe? Uma tendência de preço em certos produtos. Mas nós já citamos aqui que, devido à minha estrutura, eu não consigo seguir essa tendência. Pois eu tenho um gasto maior, eu tenho um investimento maior que eu preciso fazer. E como que você enxerga isso e como que você consegue passar isso para a empresa? Olha, você não pode seguir preço, porque falar para ele que ele tem que subir o preço do produto dele é meio delicado. E como que você consegue fazer isso? E se você entende isso como um dos fatores principais do problema de fluxo de caixa? Isso não é o fator principal do problema de fluxo de caixa, mas é sim um dos fatores que pode influenciar. Por quê? Como eu disse, uma empresa, mesmo operando no prejuízo, se ela tem um bom fluxo de caixa, ela consegue operar por um tempo. Só que uma hora a conta não vai fechar. Então, você precisa passar a ter uma operação saudável para conseguir continuar gerando caixa. Sobre a precificação, realmente é uma questão delicada com os empresários. Isso, às vezes, eles têm dificuldade de aceitar que precisam aumentar o preço. E eu gosto de usar a seguinte frase para eles. Olha só, os números não mentem. Eu sento junto com eles, estruturo toda a operação deles e mostro, ó, você vendendo nesse valor, você tem X de prejuízo. Se você vender nesse outro valor, você vai ter X de resultado. Em tanto tempo, se você continuar vendendo nesse valor abaixo, em tanto tempo você vai prejudicar o seu caixa dessa maneira e você não vai conseguir operar direito a sua empresa. Quando eu começo a mostrar para eles o que vai impactar no bolso deles, a história muda. Por quê? Quando nós somos consultores,
e a gente vê DRE, fluxo de caixa, balanço, o nosso olho brilha, né? Uhum. Mas os empresários, eles não querem saber de DRE, fluxo de caixa e É balanço. o quanto que sobra. Ele quer saber quanto que ele vai ter de dinheiro no bolso Quanto que dele. lhe sobra. É o objetivo final de Exatamente. toda empresa, gerar lucro. Então, eu gosto de trazer toda essa parte estratégica de negócio, sempre mostrando o lado deles, como isso vai beneficiar eles, a empresa deles e eles como pessoa também. Até porque, quando a gente é empresário, a nossa empresa é a ponte para a gente conquistar tudo na nossa vida, os nossos sonhos, manter nossa família, tudo. E quando você não tem uma boa gestão de negócios na sua empresa, você está colocando a sua família em risco. Você concorda comigo? Totalmente, totalmente. E quando assim, a gente citou muito aqui sobre a questão de uma venda ser saudável. Como que você entende, como que você consegue explicar o que é ser uma venda saudável, o que é ter uma venda saudável? Vamos lá. Tem vários fatores que a gente usa para entender se uma venda é saudável. Lembra que eu falei do tripé estratégico para a empresa? Sim. Faturamento, margem, despesa. Eu não falei disso, desculpa. Eu falei sobre a gestão, né? O tripé de gestão. Isso, tripé da o tripé da gestão é a DRE, fluxo de caixa e balanço. Isso. O tripé para uma empresa saudável é vendas, margem, despesa baixa. Certo? Como que eu sei que uma venda é saudável? Primeiro, você tem que conhecer a sua empresa. Você tem que saber os números da sua empresa. A partir da DRE, você enxerga quanto de margem você tem que ter em uma venda para ser suficiente para você pagar suas despesas, seus custos, te sobrar lucro. Por exemplo, uma empresa que os custos fixos, em média, é 30%. E ele quer 10% de lucro. Você concorda que a venda, no final, ela tem que me sobrar 40% de margem? Se você vender um produto, o seu produto que mais vende, ele te gera 30% de margem. Você vai ter os 10% de lucro? De forma nenhuma. Não vai. E tem um detalhe também que eu queria acrescentar sobre a precificação. Eu estou aqui falando, né, da margem, 30%, 40%. Mas as pessoas confundem margem com markup. Era Nossa a próxima pergunta Senhora. que eu ia te fazer. Isso é muito Qual comum. a diferença dessas benditas siglas, o que é margem e o que é markup? vou Seria a até pegar próxima meu pergunta. Então, assim, acabando essa, já emenda nessa próxima, porque era o que eu já ia te perguntar. Vou até pegar meu celular, porque eu sou uma contadora que faz conta no celular. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vou te dar um exemplo. Primeiro eu vou explicar. Markup. O pessoal usa geralmente o markup multiplicador, né? Aquele assim, eu quero ter 100% de lucro, vou multiplicar por 100. Por 200, né? Quer dizer. Então, eu vou ter 100% de lucro. Não é. Primeiro que não é lucro, né? Você vai estar gerando margem que você vai usar para pagar suas despesas e aí só depois você vai ter o lucro final. Exatamente. Não é lucro. Mas também não é 100%. Você não vai estar ganhando 100%. Por exemplo, um produto que ele te custa 140. Aí a pessoa fala, eu quero ganhar 100%. Aí ele vai e multiplica por 200%. Então eu vou vender as 280, eu vou ter 100% de lucro. Quando você pega 140, que é o custo do seu produto. Não, desculpa. Quando você pega o preço de venda, diminui o custo do seu produto, que é 140, é o que te sobra em margem em reais. Sim. Certo? Aí você divide o que te sobra de margem em reais pelo valor da venda. Quanto que deu aqui? 50%. 50%. Exatamente. Então, não é 100% de lucro. Fora que esses R$140, né, esses 50% de margem, você ainda tem as suas despesas fixas para pagar, que no caso aqui que eu expliquei deu 30%, né? Então, teoricamente, sobrava 20% Sobrou do que ele queria 100. de lucro líquido. Sendo que ele queria 100. Então, esse é o cálculo do markup. Isso, esse é um Agora, markup que eles utilizam. Esse mesmo cenário, ele quer realmente ganhar os 100% de margem. Como que ele poderia fazer essa conta?
É impossível ganhar 100% de margem. No mundo hipotético. Não, é impossível, porque a margem, ela sempre tem que ser menos de 100%. Então, 100% é o valor do preço de venda. eu acho que eu perguntei errado, né? Se ele quer vender o preço cheio de venda dele. Não tô falando de margem 100%. Ah, tá. Mas o preço cheio de venda dele. Qual que é o Certo. cálculo que ele poderia fazer para extrair o máximo do preço de venda dele? Entendi. Por exemplo, se a margem, ela pode ser no máximo 99%, Isso. o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar 140 e dividir pela margem que ele deseja. Uhum. Por exemplo, 0,99. Vai dar um valor absurdo, tá? Não, desculpa. 140 dividido por 100% menos a margem que ele deseja. Sim. Então, ele vai dividir por 0,01. 0,1, né? Isso, 0,1. Pronto. 14 mil. O produto de 140. Então, assim, É porque é impossível você ter 99% é uma de conta margem. muito fora, mas só para o pessoal entender a diferença dos cálculos que faz, né? Que Sim. ele não consegue extrair o 100%, mas se ele quer ter um cálculo maior de lucratividade, ele tem que fazer esse cálculo que você mostrou agora. Isso, por exemplo, você pega o valor do custo do seu produto e você vai utilizar a seguinte fórmula. Você vai pegar 1, né, que é 100%, menos a margem que você deseja. Por exemplo, se eu quero ter 70% de margem, o que eu vou fazer? 1 menos 70% de margem que eu quero. Sobrou? Os 0,30, né? 0,30, isso, 30%. O que esse 30% representa? O custo do meu produto. Ou seja, eu preciso que o custo do meu produto ele seja de até 30%, Uhum. para que me sobre 70% para pagar as despesas, ter lucro e tudo mais. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. 140 dividido por 30%, aí ele deveria vender o produto a R$ 466. Para ele ter realmente a margem correta. 70% de margem. É isso aí. Então ele faz a conta sempre O inverso. ao inverso, não o que ele quer, mas aquilo que realmente sobraria, né? Teoricamente, Isso. né? Mas vamos combinar? Ninguém vai ficar fazendo continha no Não. celular, não. Me contrata que eu automatizo esse processo na sua empresa. E quando você fala de diagnóstico financeiro, como é que ele é feito na prática mesmo na empresa? Você pega todos os relatórios e olha um por um? Como que é feito o trabalho da Valora dentro das empresas? Então, vamos lá. Não é que eu pego os relatórios manuais e olho um por um, não. Primeiro, lembra que eu falei que tudo começa na base? Sim. A empresa, ela precisa ter processos definidos de controle financeiro. Ou ela vai ter alguém no setor financeiro, ou eu posso treinar alguém para o setor financeiro dela, ou eu tenho parceiros que fazem BPO, né, que é a terceirização do setor financeiro. Mas toda empresa precisa ter alguém fazendo o Sim. financeiro dela, né? E o que é fazer o financeiro? Registrar todas as operações da empresa. Fez uma venda, lançou a venda. Tem uma despesa, lançou a despesa. Fez uma compra, lançou a compra. Ah, pagou as contas, vai lá e concilia no financeiro. O financeiro ele tem que ser espelho do que acontece na empresa e espelho do extrato bancário, para ter certeza que tudo está lá. Então, eu gosto de trabalhar muito nessa parte de processos internos primeiro, para eu ter segurança das informações que eu passar. Uhum. Porque você concorda que se eu fizer um diagnóstico financeiro com informações incorretas, eu vou estar passando orientações incorretas. Exatamente. Então, a primeira etapa de todas é validar os processos internos da empresa. A partir do momento que tem os processos internos, e eu gosto de usar sistemas, né? Eu sou boa no Excel, no Power Query, eu crio uma automação para pegar os dados financeiros da empresa e criar o meu diagnóstico, que eu já tenho, a DRE, balanço, fluxo de caixa. E eu criei esse diagnóstico financeiro a partir das informações da empresa. Nesse diagnóstico, eu traduzo ele para o empresário. Eu explico se a empresa está saudável, quais são os pontos de atenção. Por quê? Por eu já estar no mercado há um tempo, né? Eu tenho 8 anos de experiência na área financeira. Apesar de ser jovem, eu tenho 8 anos de experiência já. Então, eu já sei o que são
porcentagens e proporções saudáveis para um negócio. Eu consigo orientar e falar, ó, tal coisa tem um ponto de atenção aqui, a gente precisa fazer isso para melhorar esse indicador. E explico também a importância, né? Porque, como eu falei, eles não estão nem aí para DRE, para o fluxo de caixa. Eles querem saber o que sobra, né? Eles querem saber o que vai impactar na prática. Exatamente. Então, eu traduzo as informações práticas desses relatórios para a gente traçar ações na empresa. Vou te dar um exemplo de uma empresa que eu atendi. Uma empresa de e-commerce, quase falei o nome da minha cliente, ela é muito amiga minha. Mas eu cheguei lá, eles estavam, assim, com muito problema de caixa, sempre ou no zero ou no negativo, tendo que fazer empréstimo no banco, porque é uma coisa que acaba acontecendo. Faltou dinheiro, em vez de pensar em outras possibilidades, a maioria corre para pegar empréstimo. Isso não é saudável. E o que eu fiz? Primeiro, a gente colocou ordem no caos. Ordem no caos, para enxergar o que está acontecendo. Fiz o diagnóstico e vi, logo de cara, que eles não estavam com preço saudável, tinha estoque parado e eles não tinham política de orçamentos. Então, além de entregar DRE, fluxo de caixa, balanço, que eu já falei 1000 vezes disso, né? Eu também faço outras coisas. No caso dessa cliente, eu refiz a precificação dela, de acordo com a estrutura da empresa dela, e não mudou nada nas vendas. Com a mesma coisa, às vezes as pessoas têm muito medo, mas às vezes não impacta em nada. Não mudou nada. No caso dela, as vendas, e aumentou a margem. A gente fez um planejamento orçamentário também. Para você ter ideia, olha o que o problema de caixa faz com uma empresa. Ela tinha 2 funcionários que não estava legal, não estava performando bem na empresa, e ela não conseguia demitir por falta de dinheiro para pagar o acerto. Não é péssimo? É horrível isso. Nossa! Aí o que a gente fez? Criei um planejamento de compras. Primeiro, implantei o controle de estoque, que não tinha muita coisa parada no estoque, não tinha esse controle direito. Uma coisa que você falou, né? Estoque parado. Estoque parado é dinheiro parado. Dinheiro né? parado, a primeira coisa total. que tem que se pensar é nisso, né? Exato. E não adianta nada você comprar o que você já tem parado no estoque. Exatamente. Mas a questão é que ninguém vai lá olhar fisicamente o que tem no estoque para depois ir lá comprar toda vez que fazendo isso. Deveria, né? Ter alguma automação nesse sentido. Automação. Foi o que eu fiz. Alguma automação nesse sentido. É algo que você já traz, porque automaticamente, se ele compra certo... Isso. Uma vez conversando com um dono de supermercado em Franca, ele falou assim, Lucas, a questão não é sobre vender certo, porque obviamente certo, faz sentido você vender certo. Mas quando você compra certo, você consegue vender certo. E a questão do comprar certo é a quantidade correta no preço correto. Então, O que acontecia? Como ela tinha muito estoque parado lá, e eles não tinham nenhuma ferramenta de gestão de estoque. E aí, fala a verdade, você ficar indo no estoque toda vez para depois comprar, isso não é viável. Impraticável isso, né? Impraticável. Então, o que eu fiz? Eu implantei um controle digital de estoque. E aí, como eu disse, eu sou boa das ferramentas, né? Eu criei uma automação para, de acordo com as vendas, filtrar o que já tinha no estoque e dar para ela só o que realmente ela precisava comprar. E ela comprava para mais tempo. O caso da minha cliente, é um e-commerce, é diferente de outras empresas, tá? Então, vou falar a estratégia que eu fiz aqui, que deu certo no caso dela. Comprar para o dia. Porque no caso dela, como ela estava com o caixa apertado, mas ela estava com o caixa apertado, só que, no caso dela também, quando ela comprava à vista dos fornecedores, tinha muito desconto. Então, nesses casos, compensa você se apertar e pagar à vista. Então, eu pedi para ela pesquisar mais fornecedores e propor o pagamento à vista. Só que, ao invés dela comprar mais quantidade para mais tempo, ela compra diário. Porque eu já tinha feito essa gestão de estoque digital, já tinha criado a automação para vincular o que vendeu com o que tinha no estoque, com o que precisava comprar, e ela começou a comprar à vista, com desconto, o que precisava no dia. Porque eu criei processos lá dentro que, assim, em 15 minutos,
ela via exatamente o que ela precisava no dia. E aí, nisso, reduziu o custo dela, a gente já tinha precificado, melhorou a margem, ela juntou caixa, mandou os 2 funcionários embora, que diminuiu mais ainda a despesa. No final, assim, ó, eu entrei lá em abril do ano passado. No final do ano, eu lembro, nos 3 primeiros meses, ela fechou no prejuízo. Nos últimos 2 meses, ela fechou com 80 mil de lucro. Eu devia cobrar por lucro, né? Acho que eu tô perdendo dinheiro. Como é que fala? Ter uma participação nos lucros também, né? Seria interessante. Então, assim, tudo na empresa, a gente tem que olhar como funciona a operação. Igual eu falei, essa estratégia que eu fiz para ela deu muito certo pro tipo de negócio dela, porque são fornecedores locais que dão um ótimo desconto à vista, porque eles também estão apertados no fluxo de caixa, eles querem vender à vista. E ela consegue, a produção dela era muito rápida, né? Então deu para fazer isso. Mas eu tenho um cliente indústria que ele importa mercadoria, importa matéria-prima, quer dizer, transforma na usinagem para depois vender em 30, 60, 90, 120. Então, no caso dele, é impossível fazer essa estratégia que eu fiz com ela. Mas, no caso dela, deu muito, muito certo. Então, a Valora tem um método, tem um processo, mas é totalmente adaptável a cada situação de cada empresa. Sim, igual eu falei, eu tenho um método e processo definido, que é uma linha de raciocínio, né, pra gente seguir, pra gente implantar na empresa, mas é completamente adaptável. Por isso que a primeira fase, a base, é como se fosse uma imersão no negócio, entendeu? Entender como funciona a operação, os principais pontos, os pontos fortes e os pontos de melhoria. Às vezes, alguns consultores focam nos pontos fracos das empresas. Mas a gente tem que saber aproveitar também os pontos fortes que cada uma tem. Que no caso dessa cliente foi isso que eu falei. Isso mesmo. Você comentou que, além de fazer todo o diagnóstico, trazer esse método ajustado para cada modelo de empresa, a Valora também faz a questão de conciliação. É isso, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Conciliação. De contas, pagamento. Não, eu dou treinamento para o setor financeiro. Explica um pouquinho melhor para a gente o que seria isso. Vou dar o exemplo do que eu fiz nessa cliente e-commerce, né? Nessa parte de conciliação, não é que eu faço, mas eu criei uma ferramenta automática para ela fazer isso. Juntas, eu implantei o setor financeiro dela, que ela faz o operacional do financeiro no sistema. Inclusive, eu vou indicar o Tiny. Gente, para quem é e-commerce, é o melhor sistema, na minha opinião. Eu criei uma ferramenta que ela concilia, eu programei no Power Query, ela concilia os recebimentos das plataformas com o recebimento do Tiny. Que aí ela vê exatamente o que ela recebeu, se recebeu certo ou não. Já peguei taxas a mais. Então, a importância de fazer a conciliação é isso. Eu não faço na prática, mas eu treino os processos para serem realizados. Eu deixei tudo mastigado para ela fazer. Mas, no caso, tem empresas que têm o próprio financeiro. Então, eu crio esses processos, dou o treinamento, deixo tudo mastigado para ser feito. Mas eu, Suelen, a minha ação é na parte estratégica do negócio, analisando e ajudando a tomar decisão. Eu brinco que eu sou uma sócia barata, porque eu participo de todas as decisões na empresa. Tá certo. E hoje, assim, qual conselho você daria para o empresário que está nos ouvindo hoje? Vamos lá. Primeira coisa, sair do escuro. Muitos falam assim, mas eu não sou do financeiro. Eu não quero nem ver. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é sair do escuro. Ter clareza, ter informação é libertador, porque te ajuda a tomar decisões que vão fazer a diferença no seu negócio de fato. Então, se tem alguma coisa na sua empresa que você não tem certeza, então começa por isso. Começa a ter clareza de tudo que está acontecendo. Saia do escuro. Não, perfeito. Quando a gente fala de todo o sistema financeiro e fluxo de caixa, nós reforçamos aquilo que nós falamos lá no começo, né? Não é sobre vender mais, é sobre vender certo, vender realmente com margem correta, o estoque correto. E a gente percebe que hoje nós temos várias empresas e empresários que estão começando a se arriscar nesse mercado e não tem essa ideia de como fazer.
E quem não conseguir fazer, não souber fazer, a Suelen está aqui justamente para conseguir mostrar para vocês que estão nos assistindo aí o caminho correto de buscar a clareza, porque não basta eu também ter só os dados, eu também tenho que saber interpretar e o que fazer com esses dados. Eu entendo que, sim, o seu trabalho é basicamente essas duas coisas, mostrar onde está o erro e mostrar o que fazer após o levantamento dessas informações, correto? Correto. Por isso que o meu método chama clareza e direção. Eu tenho tanta consultoria particular premium, né, que sou eu, em tempo real, na sua empresa, te ajudando a fazer tudo isso que eu falei, mas eu também tenho um curso em grupo, é presencial, Legal. 8 aulas práticas, tá? 8 aulas presenciais em grupo, onde eu explico como o empresário ele pode implantar tudo isso que a gente conversou no negócio dele. No final de cada aula tem as tarefas, o plano de ação para implantar. E o empresário que fizer o curso e seguir o cronograma de implantação, ele vai sair do curso com a gestão da empresa dele funcionando 100% e com a capacidade de interpretar aqueles números. Que é aí que tá a chave da virada do jogo. O dado está aqui, mas o que eu vou fazer com ele? Basicamente, você mostra o que ele pode fazer com esses dados. Isso mesmo. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Foi um bate-papo muito legal, muito bom. Muito bom mesmo. Conseguiu trazer clareza, markup, o que é margem, fluxo de caixa. É algo que deveria ser de prática nas empresas, mas a gente percebe que não é uma prática. É verdade. E por isso que nós temos as empresas igual a Valora, para justamente trazer essa clareza e esse direcionamento para os empresários. E você que nos assiste, que está passando por isso, procure a Suelen, que ela está preparada para te atender e trazer essa clareza que você tanto precisa. Suelen, muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse, é o meu propósito ajudar os empresários a ter clareza, direção e realmente transformar o negócio deles. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Ótimo, muito bom. Também é um prazer ter sua empresa na rede de negócios e sendo parceira da CIF. E você que nos assiste, muito obrigado por nos acompanhar até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau.